Gente, meu nome é Plínio, vou estar aqui com vocês hoje fazendo uma aula que eu gosto particularmente bastante, que é a aula sobre Deus. Falar sobre Deus, refletir sobre Deus, discutir sobre a nossa ideia de Deus é algo que é fundamental quando a gente se propõe a estudar a religiosidade, estudar a religião, questões espirituais e tal, né? E alguns acordos rápidos de carnaval, não, desculpe, de aula, estou misturando. Né? Alguns acordos rápidos nossos levanta a mão, às vezes eu estou concluindo, né? O pessoal chega com o microfone, eu seguro um pouquinho para dar o momento certo da pergunta. Ao perguntar, não precisa contar a história inteira, a biografia, né? Faz só aquela pergunta focadinha, se conseguir, eu sei que é difícil, né? Se a pergunta for de um assunto que não seja do foco da aula, eu vou tomar a liberdade de dizer em que aula ela vai estar, de qual ciclo, assim, vocês já criam uma ansiedadezinha gostosa, assim, de, então vou ter essa resposta daqui a 6 meses, daqui a 3 anos, né? Acontece. Senão a gente perde, né? Entra nos portais, as aulas têm portais, vocês sabiam? Tem um portal, assim, entra uma pergunta e a aula vai lá para a aula. Que nem quando jogava Mario no videogame, né? Que você entra num portal e sai no outro mundo, é isso. Tá bom? Hoje a aula é sobre Deus, tem uma pergunta da colega sobre o Espiritismo ser a terceira revelação. Vou cumprir essa tarefa que o Luiz me deu, né? Tá bem que a gente estudou, né? Que senão, nessa hora, né? Estudei Deus, o cara pergunta sobre a terceira revelação, ferrou, né? Bom, gente, cuidar com uma questão que é o seguinte. Primeira coisa, não tem religião certa e não tem religião errada, né? A gente tem que estar num cuidado muito grande nesse lugar de espiritismo ser a terceira revelação. Acho que isso é um peso que eu, particularmente, tomo muito cuidado. Por quê? Porque toda revelação, quando fala revelação, está falando de revelações transcendentes, revelações que vieram através dos espíritos. Então, né, de alguma forma, toda manifestação religiosa na história veio de uma revelação transcendente. E nem toda revelação virou religião também. Então, não tem ordem, sequência, mais importante ou menos importante. Isso foi alguém, né, e aí sou eu já fazendo minha crítica pessoal, eu gosto de frisar para depois não saírem brigando comigo, né? Isso foi alguém que quis dar uma importância para o espiritismo nesse nível que eu acho que não precisa. Eu acho que toda religião é uma forma de enquadrar a nossa religiosidade, de manifestar a nossa relação com o sagrado, e longe da nossa religião espírita, da religião do espiritismo, ser a certa ou a errada. Tá? Então, essa é a minha opinião pessoal, e eu acho que é uma forma da gente entender as religiões como manifestações e escolhas de cada um, de como vai enquadrar a religiosidade naquela encarnação, porque nós todos já fomos e vamos ser de diversas religiões, porque isso é uma manifestação viva. Né? Ao longo das encarnações, a gente vai vivenciar diversas experiências distintas no contato com o sagrado. Foi bem? Beleza? Então, passei no teste. Fomos. Gente, bom dia, fechamos. Eu vou tentar fazer uma aula divertida para a gente entender que é carnaval. Só por isso, mentira, eu sou sempre assim. Tenho até que cuidar, porque às vezes me puxam a orelha que eu exagero. Mas com o Luizinho eu estou em casa e a gente vai se divertir falando de Deus. Então, todo mundo pronto para discutir essa ideia de Deus? Tudo certo? Todo mundo veio com Deus? Sim? Certeza? Ele trouxe um ônibus, todo mundo no mesmo, junto? Como que ele fez? Pô, essa arrasou. Deus veio carregando no colo. Esse tá com a moral com Deus. Eu assisti uma palestra que perguntaram se a gente veio com Deus, e aí a pessoa disse, nós somos deuses. Nossa, arrasou mais ainda, né? Show. É verdade. Toda verdade é verdade, né? Qualquer verdade, por mais absurda que seja, é verdade. A gente tem que aprender isso, né? Isso talvez seja o grande aprendizado do ser humano. A verdade de todo mundo é verdade, não existe uma só, né? Então a gente vem migrando historicamente de uma verdade que a gente tem que acreditar, baixá-la e falar, sim, senhor, é isso mesmo? Para a sua verdade, essa é a sua verdade, né? Se não fosse assim, não tinha como uma achar que é Deus, outra achar que Deus carregou no colo, outra achar que Deus mandou o ônibus buscar, né? Porque a verdade é a de cada um. Então a verdade é aquilo que a gente entende como verdade. Partindo desse princípio, a gente nem brigaria com o irmão mais, né? Quem tem irmão em casa? Quem brigou com o irmão alguma vez na vida? Ninguém, claro. Ninguém briga com o irmão, gente. Isso é um absurdo. Isso é intriga da oposição. Minha mãe que acha que eu brigava com a minha irmã. Eu também. Fomos? Tudo bem?
Dá para encarar? Todo mundo hidratado, preparado para o circuito? Então fomos, partiu. Ó, gente, essa aula ela é rápida, ela dura mais ou menos 6 horas, ela tem 5 tópicos bem fáceis da gente cumprir, e eu sei que vocês vieram prontos, né? Quando a gente estiver fazendo a curva ali no farol da Barra, ela já vai estar acabando. Deus como causa necessária, essa é uma discussão importante dessa aula. A percepção de Deus ao longo do tempo na humanidade, super fácil, gente, só 3.000 anos, a gente vai repassar de 100 em 100, são 30 percepções. Materialismo, espiritualismo e espiritismo, conceitos, né, são importantes nesse início dos estudos aqui na ULI, para a gente revisar alguns conceitos. O bem e o mal, ó que coisa fácil. Então, há 3.000 anos tentando explicar isso, e a gente vai explicar aqui em 10 minutos, moleza. A prece como mecanismo de ligação a Deus, e a gente vai refletir um pouquinho sobre isso, né? Depois a gente lá no ciclo 2 vai estudar a prece de novo, mas por enquanto a gente vai fazer uma conceituação dessa perspectiva da prece como forma de se ligar a Deus. E por fim, a fé e a compreensão de Deus. Aqui, gente, a gente vai até às 18 horas tranquilamente nesse tópico. Todo mundo preparado? Não é mais assim, Luiz? Não é liberdade de quantas horas quiser dar de aula? Mudou? Não avisaram? Pô, é que não me avisa. Às vezes, aqui antigamente era assim, né? A pessoa vinha aqui fazer a aula, podia dar aula até a hora que quisesse. Mudou? Tem hora agora? Já tem um século, né, que colocaram hora nesse negócio. Quem faz isso paga o almoço, pede a pizza. Boa, isso aí. Pronto, fechado então, gente. Partiu? Preparados? Então tá bom. Ó, vamos lá. Deus como causa necessária, a explicação da origem de tudo. Quem aqui usa Deus para explicar alguma coisa, ergue a mão. Dá tempo de pensar, pense aí. Nessa semana, Deus explicou alguma coisa, você usou Deus mentalmente e falar, foi Deus. Não, isso é coisa de Deus. Deve ter sido Deus. Né? Então, a gente já tem esse costume, né? Se é bom, se é mau costume, não sei, mas a gente já tem. Né? Então, Deus é usado para explicar. E também para explicar a origem de tudo. Sabe por quê? Não importa o grau de conhecimento que a gente tenha da origem das coisas, chega uma hora que um dos porquês fica, foi Deus. Tá? Então, por exemplo, vamos fazer um exercício. Do que é feita essa cadeira? Metal. O que mais? Tecido. O que mais? Espuma. Parafuso. Tá bom? Legal, visão boa, sistêmica. E aí, do que é feito o metal? Ferro, minério. Do que é feito o minério? Átomo. Do que é feito o átomo? Do que é feito energia? Fluidos. Do que é feito o fluido? Universo. Do que é feito o universo? Deus. Pronto. Chegamos em Deus com 7 falas. Fomos bem. Entenderam? Serve para tudo, gente. Serve para tudo. Água. Do que é feito a água? H2O. H2, 2H e 1O. Do que é feito o H? Hidrogênio. Isso. Do que é feito o hidrogênio? Vamos lá. Partículas. Do que são feitas as partículas? De elétrons. Legal. Do que são feitos os elétrons? Energia. Do que é feita energia? Deus. Valeu, obrigado. Pode encurtar. Você entendeu a pegadinha. Gente, vocês entenderam isso? Ao longo da história, do que é feito o terremoto? Deus? Isso era 2.000 anos atrás, gente. Temos pessoas aqui que estão encarnadas há 2.000 anos. 2.000 anos atrás, no Peru, achava-se que tinha um deus do terremoto, que se ele se irritasse, tremia a terra. Hoje a gente já sabe que é um movimento das placas tectônicas. Então tá fácil. Mas e o movimento das placas tectônicas, quem faz? O magma da Terra. Quem faz o magma da Terra? Deus. Entenderam? Gente, a gente usa Deus para explicar tudo faz tempo. Isso é prática nossa como espírito. A gente está em 2023 e a gente continua usando Deus para explicar as coisas. Né? Cheguei lá no trabalho, fui convidado a entregar o crachá no RH e ir embora. Deus, o que eu fiz para você fazer isso comigo? Né?
Acontece alguma coisa, graças a Deus. Ó, a gente explicando tudo com Deus, gente. Né? A pessoa é promovida no trabalho depois de fazer faculdade 5 anos, 2 anos de mestrado, 2 de doutorado, graças a Deus foi promovida. 9 anos ralando no estudo e foi Deus que promoveu. Então, lembrem disso, né? E aí a gente tem que fazer uma reflexão importante. Baseado nessa ideia de que Deus é a explicação de origem de tudo, a gente começa a entender que Ele é uma causa necessária. Imagina se a gente não soubesse de onde vem a energia que forma a água. Que ansiedade a gente teria. Imagine se chegasse num lugar que não tivesse mais resposta. Sacaram isso? Então, quando a gente fala Deus, é um alívio. Eu não estou conseguindo explicação para esse negócio. Foi Deus. Ufa. Foi Deus, gente. Não tem nem como discutir. Vai discutir com Deus. Dá azar. Né? Dá azar discutir com Deus. Então, nesse sentido, que a gente fala que Deus é uma causa necessária, inclusive para explicar, a partir da resposta que está lá no nosso Pentateuco, respondendo o que é Deus. É a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ó que fácil. Eu já digo que ele é a inteligência suprema, ou seja, não se discute porque é supremo. E depois eu digo que é a causa primeira de todas as coisas, que é o exercício que a gente fez. Quem diria que Deus fez a cadeira? Pô, foi uma empresa, tem um nome aqui, não vou falar porque foi que é merchan, né? Tem um nome. Quem diria que Deus fez a água? Né? Tem um nome, mas foi Deus no final das coisas. Por quê? Porque a gente entende Deus como sendo a causa primeira de todas as coisas. Nessa perspectiva, olha só, eu tenho, quando eu falo que ele é a inteligência suprema, harmonia e coerência das obras da criação, porque faz sentido alguém tão superior fazer esse negócio que funciona tão fluindo bem. Vocês já pararam para pensar como tudo funciona assim, fluido? Loucamente? Né? O rio evapora, forma nuvem, acumula, chove de novo. O rio evapora. É muito louco isso, gente. Né? Eu respiro, o oxigênio é elevado, quebra o negócio, entra no sangue, o sangue transporta, mas se eleva, vai na mitocôndria, vira energia e eu gasto para andar. Olha que louco isso. Quem fez isso? Tem que ser alguém muito genial. Fazer uma máquina que funcione desse jeito. Né? Fazer um mundo que funcione desse jeito. Já pensaram nessa perspectiva? Então, sendo inteligência suprema, está tudo bem. É coerente. É supremo. Só pode ser coisa de Deus. Não tem como explicar. Você passa 10 anos em aula de pintura e não pinta um passarinho como nasce um passarinho por segundo no planeta. Com 200 cores na pena. Aquilo é Deus. Porque Ele é supremo. Sacaram? Pronto. Aí, gente, a gente vem para essa parte aqui, ó. Já que a gente não compreende Deus, porque Ele é supremo, inexplicável, né? Master Blaster, né? A gente compreende Ele pelas suas obras. Olha como a gente faz. A gente usa a perspectiva das obras de Deus, né? E pega e fala, nossa, isso é de Deus. Né? Então, o H2O, que foi Deus que fez, no final das contas, a energia que forma a eletrosfera do hidrogênio e tal, e toma água. Isso é coisa de Deus. A água é coisa de Deus, com certeza. Porque não tem vida sem água. Percebem? Então, a gente compreende Deus, né? God, Deus, como algo resultante das suas obras. Eu olho as obras e falo, isso é coisa de Deus. Quem tem filho, né? Nasce o filho, lembram desse momento? É Deus, divino. Não tem explicação. Tá? Palavra Deus vem de celeste, celestial, brilhante, né? E o único idioma que deixou Deus como Deus vai lá, que é a origem da palavra, é o latino. Né? Todo mundo mudou o nome, God e tal. Deus significa brilhante, celestial, que vem do céu, porque antigamente entendia que os astros, o sol, né, a luz, as estrelas, o que vem do céu, que era divino. Por isso que a palavra se chama Deus. Tá bom? Beleza? Curiosidades daquelas de almanaque. Olha o que Adenauer fala. A propósito, alguém tem um livro aí do básico? Fácil, para eu fazer um merchan aqui agora.
Vocês sabem que aqui é o livro do ciclo 1, né? Cada capítulo é uma aula. Adenauer faz uma mágica, que aquilo que a gente não consegue falar em 2 horas, ele faz em 2 páginas. Né? A gente pega essas 2 páginas e precisava de mais 6 horas para falar aqui. E aqui vocês conseguem fazer uma leitura prévia à aula. Quem já tem? É bem legal, leiam antes da aula, porque daí vocês já vêm cheios de dúvida, sabe? Leu, já questiona, fala, eu li aqui, né? Põe os facilitador no aperto aqui, que é bom, gente. Isso faz a gente estudar mais, né? Tipo o Luizinho fez comigo hoje. Foi bom. Ó, Deus é também uma necessidade psicológica. Vocês conseguem perceber Deus como uma necessidade psicológica? A gente precisa psicologicamente de Deus? Por que ele é uma necessidade psicológica? Porque a segurança da sua existência nos tranquiliza. Né? Tava a pandemia aí, dando porrada na humanidade, matando gente, deixando a gente com medo de não estar vivo no dia seguinte. E a gente estava apegado a Deus. A gente estava falando, não, vai dar certo, Deus, né, vai resolver. E aí a gente vai colocando isso como uma segurança. Deus é uma segurança, né? Segura da mão de Deus e vai, não é isso? Então, assim, a segurança da sua existência. O fato de existir Deus lá, nesse lugar que eu coloquei ao longo de todas as minhas encarnações, me dá uma segurança. Se apertar, o que a gente faz? Deus, dá uma força aí que não estou dando conta. Né? Bom dia, Deus, me ajude hoje, que, né? Deus, me proteja, Deus, né? Então, assim, a gente usa Deus, por isso que ele, sim, é uma necessidade psicológica nossa, do humano. O ser humano, por si só, não se autoexplica. A gente não consegue explicar uma cadeira, a gente. A gente precisa de Deus para explicar uma cadeira. Uma garrafa d'água. Então, essa é a razão pela qual a gente entende Deus como uma necessidade psicológica. Certo? Entendido? Beleza? Fomos bem? Seja lá qual Deus for. Né? Porque cada um aqui tem um Deus. Se a gente colocar todo mundo para escrever quem é Deus para você, vai surgir uns 50 deuses aqui dentro. Por quê? Porque Deus vem de uma ideia de Deus que a gente constrói. Tá? E aí a gente vai discutir isso com calma ao longo da ULI, até chegar lá no 10, para a gente fechar essa discussão sobre essa ideia de Deus. Tá bom? Que inclusive é a aula 2 do 10, que é a aula de hoje. Coincidentemente, né? Deus e Deus. A aula 2 do 10 é a ideia de Deus, tá? Que ela fecha essa discussão. Bom, passada essa introdução, todo mundo bem? Todo mundo psicologicamente tranquilo com seus deuses aí? Belezinha? A evolução do espírito e a compreensão de Deus ao longo do tempo na humanidade. Vocês já pararam para pensar quantas vezes a gente, durante as encarnações anteriores, mudou nossa percepção de Deus? Nessa encarnação, só nessa, desde que a gente era criança, quantas vezes a gente mudou nossa percepção de Deus? Talvez mais leve, porque na mesma encarnação os movimentos são menos, né, menos distantes assim, de mudança. Mas historicamente, se a gente for analisar a história da humanidade, né, quantas vezes Deus já esteve em lugares diferentes do que a gente acredita ser hoje em termos de explicação de Deus? A gente vai para um lugar onde, lá no passado, Deus era os fenômenos da natureza. Um raio, Deus, né? Hoje a gente sabe que é uma descarga elétrica, né? Que carrega a nuvem de eletricidade, chega uma hora que carrega tanto e desce um choque. O raio é um choque, né? Ele é uma descarga elétrica. Então, já foi Deus. Quando trovejava, caía um raio, Deus mandou um raio para a Terra. Né? Numa perspectiva mitológica, tal, né? Os deuses do Olimpo estão mandando sua raiva, sua força. Né? Chove, Deus fez chover, porque Ele está provendo o seu povo, né? Está carregando a gente no colo até a ULI no sábado de carnaval. Então, efetivamente, a gente teve Deus já na história, numa perspectiva de explicar todos os fenômenos da natureza. Terremoto,
o Deus do terremoto está brabo, nervoso, o que a gente fez para que ele tivesse nervoso? Né? Seca, estiagem, falta de chuva, Deus. Isso é lá antigamente, mas se eu for para o sertão aqui, a gente ainda tem essa ideia de Deus. A gente ainda reza para chover, né? A gente ainda não entende por que Deus não deu a chuva e deixou seu povo sofrer sem água. Né? Isso, dança para chover. Né? Tem várias danças aí, culturais para chover. Certo? Depois, a gente tratava esse Deus baseado na satisfação ou na insatisfação? Olha a gente criando historicamente. E quando eu falo a gente, vocês se percebem reencarnados 2000 anos atrás? Tá fácil quando eu falo assim? Vocês se veem? Por exemplo, quando eu falo, aquele pessoal lá da Idade Média, vocês percebem que somos nós também? Tranquilo se transportar assim no tempo? Né? Se a gente parte da ideia de reencarnação, né, que vão ser as aulas 6, 7 e 8 aqui do básico, não percam, a trilogia da reencarnação, é quase Star Trek. Né? 3 séries, reencarnação, reencarnação, reencarnação. Partindo da ideia que a gente é reencarnacionista, que a gente entende que a vida é a partir da reencarnação, então, quando eu falo que lá na época do terremoto no Peru, 2000 anos atrás, era a gente, acreditando no Deus do terremoto. Tá, mas eu não encarnei no Peru, Plínio. Tudo bem, então você estava no outro que tinha o Deus da chuva, lá no Nilo que tinha o Deus da colheita. Né? Qualquer Deus de alguma coisa da natureza tinha naquela época. Não lembro, nem eu, mas tudo bem, vamos em frente. Né? Vamos partir do princípio que a gente estudou história, tal, que está todo mundo aqui, e que a gente, sabendo que reencarna, ou acreditando que reencarna, a gente entende que era a gente lá. Tá? Satisfação e insatisfação, a gente começa a criar a ideia de agradar ou desagradar os deuses, ou o Deus. Olha que problema aí que a gente começa a criar. Espera aí, eu tenho que andar pianinho aqui, ó, na linha, porque senão Deus faz que cai um terremoto. Né? Raio, né? Tempestade, fiz efeitos aqui. Né? Beatbox. Satisfação e insatisfação. A gente começa a criar uma relação de satisfação e insatisfação na nossa perspectiva de relação com o divino. E isso é um problema que a gente vai demorar para resolver, gente. Porque a gente ainda fica nessa perspectiva de, o que eu fiz para Deus para Ele fazer isso comigo? Né? Será que eu estou fazendo alguma coisa aqui que Deus não está gostando? Né? Isso vai demorar para resolver. Vai séculos aí para resolver. Porque a gente ainda tem essa relação aqui, ó, que eu tenho que satisfazer ou não Deus. E à medida em que ele está satisfeito ou não comigo, ele entrega o pacote para eu resolver. Ele me leva pela mão ou me puxa pela orelha, como minha mãe fazia comigo. Né? E aí, essa é a nossa relação. Tá? Explicações que lhe faltavam, e a gente usa isso até hoje aqui, né, para explicar a cadeira, a gente explicou com Deus. Né? Então, a gente usa Deus para explicar tudo que falta, e lá no passado faltava muita explicação, porque a gente veio evoluindo em conhecimento, em ciência, em pesquisa, em entendimento das coisas, né, da realidade material. Então, a gente explicou tudo com Deus no começo. Tudo Deus. Né? Instintivamente, a gente foi explicando com Deus. É Deus. É um sagrado, é um divino, é um Deus. Né? É o Deus de alguma coisa. Tinha Deus de tudo, gente. Deus do sol, Deus da chuva, Deus do vento, Deus da lua, Deus da colheita, Deus da procriação, Deus, né? Deus da pedra, Deus do mar, Deus da maré, Deus da lua cheia, Deus da lua minguante. Né? Se pesquisar na história ao longo das sociedades, né, tudo foi explicado a partir da perspectiva de Deus. Isso leva a gente para um lugar de explicar tudo o que falta com quem? Deus. Porque é mais fácil também, né? Eu tentei fazer isso numa prova de história, não deu certo. O professor achou genérico demais. Né? Quem assinou o Tratado de Tordesilhas? Deus. Foi Deus, porque Deus fez o cara que assinou, é Deus. Não colou. Não deu certo, gente. Né? Deveria dar, né? O professor não entendeu a visão ampla da pessoa na 6ª série, né? Foi Deus, gente. Né? E aí, quando veio um problema de logaritmo, eu falei, nem Deus resolve. E aí também não deu certo. Não entendo essas coisas. Os professores não estão bem preparados. Causas naturais, né? Então, olha só, explicava o que faltava
e de repente a gente descobre que não é Deus, gente. Né? Tá chovendo porque esquentou demais durante o verão, subiu muita água para a nuvem, choveu. E aí? E Deus faz o quê? Desempregou? Quando a gente começa a explicar cientificamente, entendendo que as coisas são da natureza, a gente desemprega a Deus de várias coisas. Isso é sério ao longo da humanidade. Né? Porque minha bisavó ainda achava que se eu fosse reto no mar, caía. Na visão dela, a terra ainda era plana. E essa geração conviveu. Vó, a terra é redonda. Não, ó, é reto. Quando acaba ali, cai. Tem um abismo. Né? Aí aquelas 4 tartarugas em cima do negócio, 4 elefantes em cima do casco da tartaruga. Né? Que era assim que desenhava a terra antes. Uma tartaruga gigante, 4 elefantes, um quadrado plano e a água caindo ali numa cascata no final do horizonte do mar. Né? Tenso, porque já deram a volta na Terra de avião e já falaram que ela é redonda. Né? Mas como que você faz quando muda de uma geração para outra? Então, se numa coisa dessa, que alguém já voou e já viu que é redonda, ainda tem dificuldade, imagina quando eu começar a falar que não é mais Deus que está fazendo o terremoto. Que é o magma da terra fervendo ali, movendo as placas tectônicas que tem no chão e que faz aquela falha geológica tremer a terra. Sendo ou não sendo, nas igrejas do Peru tem uma plaquinha, em caso de terremoto se abrigue aqui, embaixo da coluna. Não é porque é Deus que está dentro da igreja, gente, é a coluna. Né? Fiquei olhando essa placa e fiquei viajando. Sentei ali, primeiro fiquei com medo, porque eu falei, ainda tem terremoto nessas horas, o que eu vim fazer aqui? Primeira coisa, né? Segunda foi, essa placa ela era muito interessante, porque ela estava na igreja, dizendo assim, em caso de terremoto, se abrigue aqui. Mas era porque era embaixo de uma viga, né? Porque no caso de terremoto, não sei se vocês sabem, fica a dica, né? Vai que tem um terremoto aqui em Salvador, você fica embaixo de uma viga, porque cai tudo e a viga fica, né? A viga da construção, assim. E aí estava bem na viga. Aí eu fiquei fazendo essa brincadeira com a minha mente, né? Se abrigue aqui na casa de Deus, ou se abrigue aqui embaixo da viga. Não é legal isso? Dá uma boa fala isso, né? Uma discussão de domingo de carnaval, para amanhã. Vocês levam para o churrasco, né? Para a gente discutir. Litolatria, totemismo, culto a imagens. O que é isso? Substitui, já que os fenômenos da natureza começam a se demonstrar como algo que acontece naturalmente sem Deus ou com Deus, a gente atribuiu Deus a imagens, a totens, a pedras. Litolatria é adoração às pedras. Então, Ilha de Páscoa, aquelas imagens esculpidas lá, né? Várias civilizações aí com totemismo, ou seja, tinha um totem, Deus do, né? Um totem montado lá na ponta da ilha, protegendo do maremoto. Né? Então, aquele totem ali, olhando para o mar, expulsava os demônios que poderiam fazer o mar crescer e engolir a ilha. Poderoso esse totem, né? Arrasou. Então, assim, na prática, a gente vem num lugar onde a gente coloca Deus para resolver. Lembra? Causa primeiro todas as coisas e dá uma segurança psicológica para aquilo que a gente não dá conta. Ao longo dos séculos, foi assim que a gente fez com Deus, tá? E aí a gente chega num lugar que é culto a pessoas sagradas, que está muito perto de onde a gente está hoje, né? E a gente atribui ao longo da história a algumas pessoas o sagrado, o faraó, o oráculo, a pitonisa. Historicamente, a gente dá para essas pessoas um lugar de Deus, representante de Deus, o padre, o médium ostensivo, o mentor da casa, e a gente vai dando esse lugar, né? Por quê? Porque a gente coloca nessas pessoas a figura de Deus para trazer para mais perto. Então a gente fez isso ao longo da história também, e foi colocando pessoas sagradas, ou como o próprio Deus na Terra, ou como representantes dele. Demos a estas pessoas o direito de nos representar perante Deus. Certo? Fomos bem? Tranquilo essa trajetória, história? E aí, gente, percebam o seguinte, ó, que
o medo, a curiosidade de explicar, em desvendar mistérios, faz um Deus em cada momento histórico e em cada localidade, né? Por exemplo, aqui é mar, né? É litoral. Aqui tem um monte de coisa na sabedoria popular relacionada a santos, deuses, Nossa Senhora não sei das quantas, tal, que protegem quem? Quem está no mar, quem vai pescar, né? Quem navega, quem protege. O mar. Lá no meio do Mato Grosso, no meio do mato, lá no meio da floresta, não tem a Nossa Senhora dos Navegantes, tem a Nossa Senhora do Mato Escuro, do negócio difícil de passar, da onça que vai te comer se você entrar nessa serra aqui. Entenderam isso? E aí estou trazendo isso para a nossa realidade, mas pensem isso, como é na África, como é no Oriente, como é em cada lugar. Ou seja, conforme o desafio e o mistério, o momento histórico e a localidade faz surgir naquela sociedade, sociologicamente falando, uma perspectiva de Deus diferente. Para que serve a Nossa Senhora dos Navegantes num lugar que não tem mar? Que não tem navegação, que não tem barco? Para nada. Ninguém nem sabe que existe. Sacaram? Então, na prática, a gente vai para esse lugar de ter deuses construídos a partir das dúvidas inexplicadas, porque a gente usa Deus para explicar as coisas que a gente não sabe, e para cuidar da gente conforme a localidade que a gente está encarnado. Né? Deus do terremoto serve para alguma coisa em Salvador, gente? Só se for para a pipoca do chiclete, né? Quando eu cheguei na Bahia, falaram que era melhor, eu fui. Sobrevivi, mas nunca mais. Né? É a melhor para quem, né? Para mim não foi. Foi, gente? Beleza? Entendido? Tranquilo? Ficou claro isso? Então, historicamente, nós estamos seguindo, construindo ideias de Deus distintas. Então, não olhe para a sua ideia de Deus de hoje e ache que ela é a única certa, porque você, eu e todo mundo já passou por todos os deuses, inclusive o do terremoto. No Peru, o deus do terremoto recebia 30 filhas virgens por ano para serem queimadas, para ele ficar calmo e não tremer a terra. 2000 anos atrás, as pessoas tinham orgulho de entregar a filha virgem para o deus do terremoto, para o sacerdote que fazia uma cerimônia uma vez por ano e queimava a filha virgem para ele ficar calmo e não tremer a terra. Que doido que foi quando descobriram que não era o deus do terremoto que tremia, né? Mas era um orgulho. Aqui pode ter sido, aqui na nossa sala, quem morou lá naquela época pode ter sido a filha virgem, o sacerdote, pode ter sido quem entregou a filha, e pode ter sido quem pegou a filha de madrugada e fugiu, e passou o resto da encarnação envergonhado, quando deu um terremoto e morreu um monte de gente, fala, nossa, eu que causei. Ó que louco. Então, culturalmente, a gente já teve essa relação com Deus em várias situações. Né? E aí a gente tem que flexibilizar um pouquinho quando alguém tem uma ideia de Deus diferente da nossa. Porque é assim para cada um. Né? Não podemos achar que a nossa ideia é a certa. A ideia de Deus é a ideia que cada um tem de Deus. Porque é uma leitura de Deus. Né? Não tem um lugar escrito Deus é assim, sigam. Né? As religiões tentam ocupar esse lugar e acabam enviesando de alguma forma, engessando de alguma forma, causando crises como a história da terceira revelação. Então, quer dizer que só o olhar de Deus do Espiritismo está certo? E o que eu faço com a minha avó, que está rezando 1/3 por dia desde os 14 anos? Né? Mas isso é um tema para outra aula, em outro dia. Evolução psíquica da humanidade na perspectiva da autocompreensão. Gente, estamos indo bem? Tranquilos? Está tudo bem? Confortável? Deus está certinho para todo mundo aí, tranquilinho? Não baguncei ninguém ainda? Boa, é isso aí. É uma boa fala. Essa piadinha sempre sai quando eu falo do Peru. Ele falou que se fosse hoje, ia ter terremoto todo mês, porque estava difícil de encontrar uma filha virgem. Eu não vou falar pela minha, né? Mas eu já tenho genro, então não posso falar mais nada. Oi. É assim, para mim, eu não consegui amarrar um pouco as ideias aqui. A gente tenta explicar a cadeira, e aí a gente chega num conforto e, nossa, foi Deus.
Se a gente for tentar explicar o terremoto também, a gente começa a dar base científica e pode chegar lá no fundo a uma coisa que não tem explicação e nós vamos dizer Deus. Legal. E aí a gente vai pensar, poxa Deus, né? Para as catástrofes. Então não ficou muito claro, acho que pode até ser imperícia minha. Não, é isso aí. Tá bem legal, é isso. Você tá no mesmo lugar que eu, é esse lugar. Não tá claro. E aí eu questionei, levantei aqui na minha cabeça que, explicando, quando a gente estuda biologia, a gente vai para a origem da vida e tem várias teorias. Uma delas é que a vida surgiu de coacervados que foram se aglomerando. Isso, para mim, tem toda a lógica espiritual, porque vai chegar no motivo lá que Legal. a ciência não vai conseguir explicar e que eu vou chegar a Deus. Graças a Perfeito. Deus. Entendi. Mas ficou aqui martelando aonde é que eu mudo o start dentro da doutrina que eu estou seguindo hoje, que eu digo, poxa Deus, por que esse terremoto? Por que esse tsunami? Porque todos os casos, todas as coisas físicas, se a gente for na causa infinita lá, eu acredito que a gente vai chegar em Deus. Legal, vamos lá. Ó. O que você falou sobre a origem da vida, aula 4, evolução, daqui a 2 semanas, inclusive, coacervados é um dos tópicos da aula. Tá? Então, preparem seu coração, está na aula 4, evolução. Tá? Isso que você está falando sobre Deus é entender por que Deus é justo e por que Deus é injusto, né? E isso vamos demorar um pouco para conseguir resolver, talvez a encarnação toda. Mas a gente vai discutir isso bastante. E quando chegar lá no 10, a gente vai começar com essa discussão. Né? Lá no 10 a gente faz essa discussão séria mesmo. Né? Porque se Deus ajuda quem passou no vestibular, ele também atrapalhou quem não passou, né? Ou não ajudou tanto. E aí vem várias discussões. E faz sentido essa sua crise, tá? Essa crise é ótima. Se você já está com ela hoje, você está preparada para a ULI. Bem-vinda ao clube de as pessoas que ficam refletindo sobre que Deus é este, né? Para além de outras questões, além dessa. Gente, olha só. Psiquicamente falando, ou seja, nós, como espíritos, temos um psiquismo, uma mente, né? Onde a gente grava as coisas. Essa mente fica dentro de uma estrutura chamada perispírito. E isso é tema da aula 3, né? Espíritos. Então, semana que vem, vocês vão estar olhando lá a estrutura do agregado humano, né? Que é corpo físico, perispírito e espírito. E nessa mente, nesse psiquismo, tem várias perspectivas de Deus, baseado nisso que eu falei para vocês. Nós já vivemos, historicamente, Deus de diversas formas. Nós já reencarnamos em diversas situações com um tipo de relação com o divino, com o sagrado. Então, a gente já teve um Deus politeísta, vários deuses, várias culturas que a gente reencarnou tinham vários deuses. Deus totem, né, onde a gente ficava adorando e levando fruta para uma pedra, né? Pô, a maior fruta bonita colhia, em vez de comer, levava para a pedra, porque era o Deus totem que precisava da oferenda, daquela manga mais bonita da árvore, né? Com certeza eu era quem comia a manga e não levava para o Deus totem. Deus, o arquiteto do universo, olha aí, ó, as teorias da evolução, né, estruturando, né, fazendo o Big Bang e tudo mais. Deus, homem, herói, né, as coisas da Grécia, tal, todas aquelas histórias daqueles homens que iam para as lutas e voltavam vitoriosos, sendo elevados à questão e à posição de deuses, porque defendiam. Né? Deus único, né, um Deus muito parecido com o que a gente tem hoje. Deus criador, ó, a gente atribuindo a Deus a criação de todas as coisas, e Deus Pai, e assim vários outros deuses. Né? Então, psiquicamente, ou seja, na nossa mente, tem várias ideias de Deus fazendo uma baguncinha, e quando a gente reencarna, a gente recebe uma influência do meio, dos pais, da escola, da cultura onde eu reencarnei, né, da forma como eu fui criado, da iniciação religiosa que eu tive, somado a tudo que eu trouxe, e constrói uma ideia de Deus para chegar aqui nessa aula e vocês falarem, Deus me trouxe no colo, Deus fretou um ônibus e pegou todo mundo antes da gente ir para o carnaval, né, e assim por diante. Tá bom? Entendido isso? Ok? Antes da gente entrar em materialismo, espiritualismo e espiritismo, que são 3 conceitos que a gente vai repassar aqui, eu quero só, além de tomar essa água feita por Deus aqui, e engarrafada pela fábrica de água, né? Fábrica de água não, né? É engarrafadora só, né? Água não fabrica, né? A água tira do chão, né?
Aí foi Deus. Se tira do chão, foi Deus. Se tivesse fabricado, aí eu já ficava na dúvida. Ó, gente, o que a gente fez até agora? A gente fez uma perspectiva para levar vocês para a ideia de que a percepção que vocês têm de Deus não é fixa e ela é construída. Não sei se vocês perceberam esse movimento que a gente fez aqui até agora. Né? Vocês mesmos construíram isso ao longo de cada vivência. Para uns, Deus é Salvador, para outros, Deus é Pai, para outros, eu sou Deus, para outros... Então, assim, de uma certa forma, essa construção, ela é individual. E sendo individual, leva a gente para um lugar de que cada um pode ter o seu Deus ou a sua ideia desse Deus, se a gente entender que é um Deus único. E aí eu posso olhar para as pessoas a partir da perspectiva da minha relação com Deus e entender que, sim, cada um pode se relacionar com Deus da forma que entender e da forma que alcançou ao longo das construções. E que nenhuma forma de ver Deus está errada. Inclusive a forma de não ver Deus. Né? E nessa hora que cai meia dúzia da cadeira. Mas está tudo bem, porque se ao longo das experiências da pessoa ele entende que não tem Deus, está tudo bem. Por quê? Porque a minha visão de dizer que Deus me protege através de um totem que eu pus na porta da minha casa, de uma carranca que eu trouxe lá de São Francisco, para espantar os demônios. Então, por que a pessoa que fala que não tem Deus, eu digo que está errada? Né? É só para a gente abrir um pouquinho a mente e ir para um lugar de, opa, peraí, então a construção da percepção de Deus, que ninguém sabe explicar, a real é essa. Né? A gente não sabe explicar, a gente tem teorias, ideias, construções, percebe o movimento da relação com o sagrado que a gente fez ao longo da história, mas cabe, então, a percepção individual de cada um. Tá? Então, essa introdução da aula é nessa proposta. Né? É desconstruir um pouquinho a ideia de que a gente tem que ter uma explicação de Deus. Porque as religiões tentam fazer isso de uma certa forma. E a construção que a gente está fazendo aqui na URI não é essa. Né? Não é dar um modelo, um cartãozinho dizendo, ó, Deus é isso, siga. Né? É encontre, sinta, perceba, descubra, realize a ideia de Deus que você construiu ao longo da vida. Fomos bem? Vamos para os conceitos? Alguma pergunta até aqui? Show? Então tá bom. Gente, materialismo, espiritualismo, espiritismo aqui é só para organizar as ideias. Certamente são uns 300 anos de estudo aí de filósofos e tudo mais, e a gente não vai conseguir resolver esses 3 temas hoje. Mas é só para organizar um pouquinho as ideias sobre esses 3 temas, tá? Quando a gente fala de materialismo, a gente está falando da matéria como início e fim de tudo que existe. Tá? Quando os filósofos começaram a falar, ei, peraí, tem algo a mais do que a matéria, tem uma alma, e a gente vai falar disso na aula seguinte, na aula Espíritos, tem uma alma que habita essa pessoa viva aqui. Eles estavam propondo uma revisão disso daqui, porque até então existia uma negação de qualquer fenômeno de origem subjetiva, ou seja, não tem nada além da matéria. Não tem Deus numa cadeira, gente, é uma cadeira, ó. Cadeira, não tem Deus aqui, isso é materialismo. Né? Quem enxerga Deus numa cadeira está viajando para os materialistas. É cadeira, cadeira é cadeira. Não existe o subjetivo, não consigo chegar em Deus indo para uma cadeira. A não ser que seja a cadeira do ônibus que Deus mandou buscar, né? Aí até serve, né? Dentro dessa perspectiva, existe uma corrente que chama nihilista, que é o nihilismo. Nada existe além do que a gente detecta pelos sentidos físicos. Se eu não cheirar, tocar, enxergar, não existe. Então, esse é o materialismo nihilista, que é mais extremo ainda. Então, não cheirei, não toquei, né? Não vi com os meus olhos, não existe. Isso é o materialismo, tá? Nihilista. Existe, portanto, óbvio, uma negação da vida após a morte, né? Morreu, morreu, não tem nada dentro da pessoa, né? É uma pessoa material, quando morre, morre. Então, numa visão materialista, não existe vida após a morte. E a vida material, ou seja, essa relação da matéria aqui,
é a única coisa que existem. Seres vivos são um monte de célula juntada, e aí alguns são assim, que eu não sei como que eles explicam, como que a gente consegue pensar, né? Mas essas células que formaram o ser humano são células mais evoluídas do que as células que formaram o mato da grama, e a gente consegue plantar a grama, colher, plantar o mato, tirar, enquanto o mato só nasce e morre, nasce e morre. A gente nasce, cresce, reproduz e morre também. Encerrou. Isso é o materialismo. Certo? Por um bom tempo a humanidade pensou assim, gente. Parece um pouco assustador, né? Para mim, pelo menos. Fala, nossa, sério? Só isso? Tá certo que eu já estou na viagem de enxergar Deus na cadeira. E vocês também, né? Diga-se de passagem. Mas, né, a gente não já está longe desse lugar aqui, né? Tá? Vamos falar que foi carnaval, né? Não, carnaval estava até vendo Deus na cadeira, gente. Estava louco, né? Sabadão de carnaval já estava vendo cadeira e achando que era Deus. Mas está tudo bem. Por isso que eu perguntei se alguém atravessou direto, para ter certeza que estava tudo certo. Se der tempo, eu vou contar no final a minha experiência de trabalho atravessando o carnaval aos 16 anos. Eu era estagiário. Existência de algo além da matéria. Espiritualismo, que é uma diferença que as pessoas costumam ficar em dúvida. Espiritismo e espiritualismo. Então, para o espiritualismo, existe algo além da matéria. O corpo como instrumento para a alma viver no mundo material. Então, existe um mundo material e um mundo espiritual, né? O espiritualismo se divide o mundo em material e espiritual. Existe uma pré- e pós-existência da alma, ou seja, a alma já existia e ela vai continuar existindo depois que a gente tiver a experiência material. Não necessariamente reencarnacionista, né? Pode ser que a alma venha de algum lugar, venha experienciar e quando sai, vai para algum lugar. Não volta, né? Então, por exemplo, catolicismo. Provavelmente muita gente aqui veio do catolicismo ou é católico ainda, né? E numa perspectiva de que não é reencarnacionista, embora seja espiritualista, né? Ah, existe a alma, né? A gente vai lá para o céu, lá vai ter o julgamento, se deu tudo certo, se a gente fez direitinho, se não teve, volta, se teve, segue em frente, bem-vindo ao céu, né? Aspecto moral extremamente relevante para a continuidade da vida após a morte, né? Então, nas visões espiritualistas, a questão moral é muito forte. Como que você fez a vida material vai definir como vai ser o seu descanso para além túmulo, né? Você vai ficar tranquilo, sentado ao lado de Deus, Pai, nananã, né? Por quê? Porque existe uma perspectiva moral da evolução nessa perspectiva. Então, nós vamos para um lugar de, se eu fizer tudo certinho, eu vou descansar, vou para o céu, e se eu não fizer tudo certinho, provavelmente eu vou ficar perturbado no inferno. Certo? Fomos bem aqui? Entenderam? Diferença em relação ao materialismo? Tranquilo? Ah, Plínio, mas e o espiritismo? O espiritismo é uma, vamos chamar de religião, ou filosofia, ou uma ciência, ou os três juntos, e a gente deve ter falado isso na aula passada um pouquinho, né? Que é o que é o espiritismo, aí, na perspectiva de visão tríplice, né? Ciência, filosofia e religião. A fé é raciocinada em bases lógicas, claras e emocionais, deveria pelo menos ser, porque a gente sabe que tem algumas pessoas que mesmo estando nesse lugar, ainda repetem algumas coisas não muito raciocinadas. Mas a ideia é de que eu não tenho uma fé sem discernimento, eu tenho que discernir, não é só para eu acreditar no que está sendo falado, é para eu pensar, é para eu discutir, é para eu usar a lógica da ciência, né? Kardec fala lá que se a ciência, de algum momento, explicar coisas que a gente está falando aqui que não façam sentido, fiquem do lado da ciência, porque é o próprio ser humano evoluindo e aprendendo. Senão, a gente vai continuar rezando para o Deus do terremoto e entregando a filha virgem, né? Que é mais ou menos o que acontece quando a gente pega um texto de 200 anos atrás e quer que ele valha ipsis literis, do jeito que está escrito. Não dá, não se aplica, né? Não tem como aplicar. Existência do espírito, olha só, já temos o espírito, não só a alma,
e suas ocupações após a morte. Por quê? Porque o Espiritismo é uma teoria, é uma filosofia reencarnacionista. Então, sendo reencarnacionista, vai existir uma perspectiva de se ocupar após a morte até reencarnar. Podemos dizer que o espiritualista, ele acredita em vida eterna? Talvez seja muito amplo para afirmar assim, mas quando a gente é espiritualista, a gente aceita uma perspectiva subjetiva das coisas, ou seja, para além da matéria, existe algo espiritual, né? E aí algumas linhas espiritualistas, sim, acreditam que existe vida eterna para sempre. Nem todas são reencarnacionistas, mas sim, dá para dizer sim. Cuidar que quando a gente fala assim, né, a gente enquadra todo mundo ali. Porque pode ter um que fala que não, que existe e que não é eterna. Mas sim, a base de dizer que é espiritualista é que existe algo subjetivo, existe algo espiritual, além do material. Tá? Vamos bem? Bases filosóficas e do conhecimento da humanidade, né? O Espiritismo tem isso, né? Ele estuda, ele faz uma transversalidade com as outras ciências. A gente traz para a perspectiva da vida estudo da psicologia, da biologia, né? Da física, da química. Então, a gente vai para um lugar de não separar o religioso e o espiritual das outras bases de conhecimento, né? Vocês vão experienciar isso muito bem aqui no ciclo 4, que é um ciclo onde a gente estuda filosofia, né? De forma mais aprofundada. A gente faz a transversalidade da biologia, das ciências em geral com o espiritismo. Tá? E processos evolutivos do espírito. Para o espiritismo, existem processos evolutivos na perspectiva da evolução, né? Desde lá, das nossas primeiras associações com os coacervados, que são as primeiras formas de vida entendidas aí por uma corrente de evolução, até o momento que a gente está aqui, que são esse momento nosso de espírito reencarnando para integrar habilidades, para evoluir, para aprender. Certo? Fomos bem? Conseguimos diferenciar as três agora? Materialismo, espiritualismo e espiritismo? Pronto? Então tá bom. E aí uma pergunta, e Deus para o espiritismo? Já que a aula é sobre Deus, né? Para a gente não perder o foco, senão a gente perder o foco de Deus no sábado de carnaval não é saudável, né? Não vai fazer bem, vai dar azar. Vai que a gente fica perdido, né? O carnaval inteiro. Quem não, né? Quem não já não se perdeu no carnaval todo, né? Deixa para lá. Só lá no Japão que isso acontece. Aqui no Brasil, aqui em Salvador, ninguém fez isso. Ninguém. Deus para o espiritismo é não antropomórfico. O que é antropomórfico? Eita, palavra bonita. Antropomórfico. Alguém aí tem gente grávida na família? Se nascer menino, ó. Antropomórfico Soares. Olha que nome bonito. O que é antropomórfico, gente? Forma humana. Então, para o espiritismo, Deus não é humano. Deus não tem forma humana. Né? Tem uns desenhos de Deus aí, barbudo, fortão, com o cajado na mão, fazendo negócio. Não, isso é tudo representação. Né? Deus não tem forma, Deus não é humano, Deus não é um espírito elevado. Deus é Deus, que a gente nem sabe o que é. E que no final das contas, dá até para a gente pensar que talvez ele seja só uma ideia. Mas isso é uma ideia, então deixa para depois, para não bagunçar muito a mente. O universo como consequência de sua vontade. A gente não definiu Deus como criador de todas as coisas, ser supremo, então o universo é consequência de sua vontade. O coacervado, o Big Bang, a formação das nebulosas, aquela coisa toda que vocês vão ver na aula 4, é vontade de Deus. Criador das leis universais, que a gente chama de leis de Deus, que nós vamos estudar aqui no básico a partir da aula 12. Né? Então, de uma certa forma, a gente atribui a Deus essas leis universais, né, que são independente da cultura, independente de tudo, elas são válidas, né, aquelas premissas do ser humano. E, portanto, para o espiritismo, Deus criou o espírito, já que ele criou a cadeira, a água e o terremoto, é óbvio que ele criou a gente também, né? Então, é uma consequência lógica aí de associação.
Deus, criador de todas as coisas, inclusive da gente. Quem veio antes, o ovo ou a galinha? Deus, que fez os dois, não importa quando. Olha que fácil de responder, né? Então, a gente sai desse dilema com a resposta básica, que responde tudo menos a prova de história e de matemática. Não adianta pôr Deus lá que não passa, né? Não sei que dê sorte que a resposta fosse Deus, né? Entenderam, gente? Fomos bem? Tranquilos aqui? Tudo certo? Entenderam, então, a perspectiva de quem é Deus para o Espiritismo? E aí vem uma questão bem importante que essa aula traz, né? E que faz sentido ela estar aqui, porque a discussão de bem e mal ao longo da história da humanidade, de alguma forma, acompanhou essa perspectiva do olhar para o divino, do sagrado, de Deus, que é o bem e o mal, né? Porque se fizesse o mal, Deus castigava. Se fizesse o bem, Deus protegia, Deus ajudava, né? Se fizesse o bem, ia para o inferno. Se fizesse o mal, não, ao contrário, né? Ó, faz o bem, vai para o inferno, ferrou, né? Todo o inferno ia estar vazio. Ah, não, cheio. Não sei. Se fizesse o bem, ia para o céu. Se fizesse o mal, ia para o inferno. Pronto, organizei os pingos nos is aí. Seria divertido se invertesse, né? O pessoal achando que estava chegando no céu e chegasse e fosse inferno. Mas isso é uma outra discussão também. Bom, olha só, gente. Quando vocês morrerem, vocês vão... Ah, não vou aguentar, Luizinho, desculpe. Quando vocês morrerem, vocês vão para o céu ou vão para o inferno? Quem vai para o céu, levanta a mão. Levanta a gente, senão não vai, Deus está vendo. Estão com dúvida? Quem levanta assim é porque está na dúvida? Você arrasou, vai para o céu. Quem mais? 2 mãos, tem 2 entradas, vai ficar mais caro essa viagem. E para o inferno, quem vai? E quem não vai para lugar nenhum, está decidindo o quê? É bom decidir, gente. Se perguntarem, se não souber a resposta. Fica no centrão. Para o ônibus e fala, céu, pode entrar. A pessoa não entra, passou o ônibus, perdeu, só sobra o próximo. Cuidado, hein, gente, toma em posição. Olha só, o bem e o mal passa por uma ideia dos aspectos morais da crença em Deus. Deus, por um longo tempo, e talvez até hoje, está associado a aspectos morais. A religião, na maioria das vezes, ensinou a gente a tratar o mundo dessa forma maniqueísta, separada entre certo e errado, bem e mal, né? E colocou a gente nesse lugar junto à ideia de Deus. Então, existem aspectos morais, porque Deus está sempre associado ao quê? Ao bem, ao bom, né? Eu queria estudar na USP, e aí estudei, passei na primeira fase, com 17 anos, e aí estudei para a segunda fase, né? E aí cheguei em casa e falei, mãe, não deu, né? Não passei. Peguei o jornal e não estava meu nome. Na minha época, não parece, mas na minha época o resultado do vestibular saía no jornal, gente. Tá? Tem gente que eu sei que nem sabe o que é isso aqui na plateia, mas era assim que saía. A gente comprava o jornal de manhã, Folha de São Paulo, com encarte, resultado da USP. Não, eu já sou do jornal, já sou um pouquinho mais. Aí não passava no rádio a minha, não, era da Folha de São Paulo, que a gente ficava ali esperando na banquinha chegar no dia do resultado. E aí, minha mãe olha para mim e fala assim, graças a Deus. Eu falei, hã? Para tudo. Espera aí, mãe. Opa, eu estou ralando, estou estudando, estou aqui me ferrando para entrar onde eu quero. Não, meu filho, Deus sabe o que faz. Deus é bom. Que Deus bom do inferno é esse que me reprova na USP, que eu estou estudando, que eu queria entrar? Você está louca? Aí foi meu primeiro conflito. Com a minha mãe não foi o primeiro, já tinha vários. Com Deus foi o primeiro sério. Porque ela me disse que foi Deus que garantiu que eu não passasse, porque ela rezou tanto, olha aí, ó, o capetinha que estava na associação com Deus, rezou tanto para eu não passar, porque ela tinha medo de eu morar sozinha em São Paulo, porque a gente era do interior lá, do Paraná e Santa Catarina. Aí eu falei, mas que eu estudando e minha mãe rezando contra, se eu soubesse tinha saído de casa, vai dar sorte, gente. Né? Então, é sobre isso. Olha onde está a perspectiva de Deus. Então,
Deus, afinal, é bom ou é mal? Pô, eu estudei, gente, o ano inteiro para Deus não me passar só porque minha mãe pediu. Que moral que minha mãe tem com esse cara que eu não tenho? Que coisa louca é essa? Vai ser melhor assim, é o que Deus quer. Deus quer? Ele vendeu essa zorra dessa minha vaga para alguém, é? Por que ele quer eu aqui, sem a vaga, e o cara que passou na minha frente com a vaga? Provavelmente a mãe dele rezou para ele passar, eu falava para ela, né? Aí foi a minha revolta séria dos meus 17 anos. Então é sobre isso, gente. Existe uma crença moral na relação com Deus, né? Eu ficava nessa crise, essa foi minha crise séria com Deus, porque, peraí, se Deus é bom, por que ele fez eu não passar? Ficou fácil para mim. Entendi que minha mãe estava lunática, não querendo perder o filho, e entendi que eu estudei pouco. Pronto, resolvi os problemas. Né? Porque, coitado de Deus, nem tinha nada a ver com isso, né? Óbvio, né? Como que ele ia cuidar? Tem tanta gente fazendo vestibular naquele ano, 96, velho pra caramba. Né? 92 o vestibular, 96 foi a formatura, deixa para lá, senão vocês vão começar a fazer conta. Medo do castigo, punições, recompensas desejadas. Isso aqui, gente, está muito ligado ao bem e o mal e à crença nessa perspectiva moral de Deus. A gente não faz porque a gente tem medo que Deus castigue. A gente tem uma lógica de punição, redenção e culpa fortíssima no nosso psiquismo, fortíssima. Em todas as religiões, essa presença da perspectiva da culpa ainda é forte. Recompensas desejadas. Olha, se você estudar o suficiente, Deus vai lhe ajudar e você vai passar. Salvo se sua mãe rezar contra, fica a dica. Né? Então, antes de tudo, pergunte, mãe, vai rezar para eu passar onde? Senão nem Deus resolve, né? O mal como a ausência do bem. Essa virada de chave eu gostaria que vocês levassem do carnaval. Não existe o mal. Vou contar isso para vocês hoje, isso é um milagre de carnaval. Não existe o mal. Ah, Plínio, impossível, não viu o cara que não sei o quê, que matou, que estuprou, que assaltou, que arrastou a pessoa. Gente, não existe o mal. Existe a ausência do bem. A gente não pode rotular o mal. Vocês vão aprender aqui sobre obsessão e desobsessão. Para quem, né, já conhece um pouquinho, ó, aula 12 e 13, né? Isso, 10 é médio, unidade, 11 é médio, isso. 12 obsessão, 13 desobsessão. Ó, não existe o obsessor porque ele é obsessor. Ele está obsessor. Ele está praticando aquilo por algum motivo, por alguma questão psicológica, por algum desequilíbrio, por algum equívoco. Quando a gente olha o mundo a partir dessa perspectiva, a gente passa a entender que a gente também já foi mal. Quem aqui é mal? Levanta a mão. Pode levantar de verdade, gente. A gente só vai anotar e vai reprovar no final para voltar. Isso. E quem aqui é bom? Quem aqui é do bem? Levanta a mão. Como Deus me explique, por favor, uma pessoa é do bem e do mal ao mesmo tempo? Sombras e luz, arrasou. É isso aí, gente. A gente é as duas. Ó, ela arrasou, gente. Ô, Luiz, anota aí um ponto já no boletim com essa resposta. Né? A gente é o que a gente é a cada minuto. A gente ainda comete equívocos o dia inteiro, gente. Né? Então, não existe a pessoa ser má. Ah, mas tem gente que é muito mal. Ele está muito equivocado. E essa pessoa, se entendendo, aprendendo, reorganizando as ideias, volta a ser o que ela é em essência, que é uma pessoa do bem, que é uma pessoa que pratica o bem. Praticar o bem é um treino, é uma habilidade. A gente vai ter que treinar e desenvolver isso. Né? Então, instintivamente, naturalmente, a gente não é mal. A gente é bem, do bem. O que acontece é que, quando o bem está ausente, a gente pratica o mal. Então, a gente sai dessa perspectiva de ter quem é do céu e quem é do inferno, quem é bom e quem é mal, com U, quem é do bem e quem é do mal, com L, e a gente vai para o lugar de ausência do bem, faz o mal acontecer. Tá? Eu, pensando nesses aspectos morais da crença em Deus, eu ouvindo também, né, nesse mundo contemporâneo de doutrinas e religiões, medo do castigo, punições e recompensas desejadas, muito baseadas na
interpretação da Bíblia. Se eu faço isso porque na Bíblia me confirma que tem que ser assim. Né? Então, assim, eu gostaria de te ouvir, baseado nessa questão da Bíblia, que eu vejo que eles se baseiam muito nisso, né? Da questão da leitura da Bíblia. Certo, legal. Ó, eu uso uma explicação para isso, não é muito ortodoxa, mas ela me ajuda. Em 1969, a Nestlé e uma agência de publicidade fez o Manual da Boa Moça. Leite Moça, Nestlé. Existia um Manual da Boa Moça, em 69, agora. Ó, tem gente, quem estava nascido em 69 aqui? Ah, gente, me ajudem, né? Tem que ter uns exemplos. Pode erguer assim, pá. Várias pessoas, está tudo bem, espírito longevo. Pronto. No Manual da Boa Moça, dizia, esteja sempre sorridente quando seu marido chegar em casa. Né? Deixe as crianças limpas e asseadas, ele trabalhou muito e não pode encontrar as crianças sujas. Faça uma comida do gosto dele, porque ele já esteve o dia... Está tudo bem para vocês? Está todo mundo gostando, né? Vamos reeditar o manual ou dá para imprimir de novo só? Sacaram 69, imagina 2000 anos atrás. Né? Então, baseado nesse exemplo, eu nem vou continuar para não voar a cadeira, que daqui a pouco não sou eu, gente, foi a agência de publicidade. Em 69 estava tudo bem. Minha bisavó chorava quando eu arrumava a cama na casa dela, porque ela se sentia agredida. Né? É sério, não estou zoando. Minha mãe falava, arruma a cama aonde você for dormir. Eu acordava, levantava, arrumava a cama com 7 anos. Minha bisavó entrava no quarto chorando, dizendo que minha mãe era um absurdo, porque ela não ensina esse menino a ser menino, que arrumar a cama é coisa de menina, que era minha irmã que tinha que arrumar. Sacaram? Agora, ó, eu estou novinho, hein, 40 anos atrás. Então, na prática, a gente tem que contextualizar. Se eu pegar a letra lá do passado e aplicar, não vai dar certo. Toda vez que a gente pega um negócio e aplica, né, se eu pegar um livro de 20 anos atrás e tentar aplicar, é provável que já não funcione, né, em vários aspectos. Agora, então, você está dizendo que a Bíblia não serve para nada, que o Pentateuco não serve para nada? Não, eu estou dizendo que se a gente não contextualizar, não vai funcionar. O que é contextualizar? A sociedade ainda pensa assim, funciona isso nessa sociedade, faz sentido, né? Eu tive uma discussão uma vez com uma aluna, nessa linha, foi. Eu falei, se você está defendendo tanto esse livro de 1960, você deveria estar em casa, porque minha avó saiu da escola na 5ª série, porque na idade dela, a mulher não estudava mais que 5ª série. Né? Minha avó, na 5ª série, meu avô, todas as mulheres da família, né, das irmãs, na 5ª série foram tiradas da escola, porque, para aquela geração, mulher só precisava estudar até a 5ª série. Opa! Está doido? Não, está na época. Né? Não queimava as virgens para não ter terremoto? É mais ou menos nessa linha. Tá? Então, essa é a minha visão. Bom dia. Bom dia. Eu peguei ano passado uma matéria, né, filosofia, para dar aula para os meus alunos. E na filosofia medieval fala justamente sobre essa questão. Né? São Tomás de Aquino ele explica a origem das coisas através de Deus. Já Santo Agostinho ele fala da origem do mal. Não existe o mal, né? É apenas a ausência do bem. É Santo Agostinho que fala sobre isso. Exato. Mas aí eu fiquei na dúvida quando eu estava dando essa aula para os meus alunos. Mas se Deus é justiça, não seria o mal? Não seria essa questão da justiça de Deus que a gente poderia estar concluindo que seria o mal? Legal. É isso aí, veja. Dúvida. Quando você fala, mas e Deus é justiça, você está falando da sua visão de Deus. Né? Porque para você, Deus é justiça. Né? Entendeu? Para ela, nós somos deuses. Para a Marlise aqui, ó, Marlise, legal. Marlise aqui, Deus foi quem trouxe ela pela mão até aqui. Então, para cada um, Deus é algo. Né? Se a gente usar a premissa de que Deus é justiça, eu não consigo explicar nem como ele me reprovou na USP e aprovou os outros 80. Né? Porque é injusto comigo. Sacou? Mas essa é uma discussão boa, que dá para a gente aprofundar muito, porque tem várias perspectivas de Deus, várias ideias de Deus, e a gente vai conflitar elas, claro. Né? Eu não acho justo Deus deixar morrer 200 mil pessoas num terremoto em 2023. Mas Deus não é justiça? Né? E a gente vai ficar buscando explicação. Por que tem 6 milhões de pessoas na avenida, bebendo, pulando, e do lado 200 mil sendo mortos por um terremoto? Que Deus louco é esse? Que faça o terremoto na avenida, então. Né? Já resolve 2 problemas da humanidade.
Não? É só para bagunçar a mente. Não tem nada de errado, entendeu? A questão é a gente pensar que, pô, o pessoal já era ferrado, já estava sem comer, já estava mal lá, já tinha ido, né? Qual é a dificuldade? Aí tem gente que fala, não, que Deus já resolveu, porque já era um pessoal que não estava contribuindo muito, entendeu? A gente vai para umas loucuras que a gente vai atribuir a Deus o quê? Ele não é Deus que está fazendo isso, gente. Aquele lugar tem uma placa tectônica lá embaixo que vai tremer o resto da eternidade, até essa placa parar de se acomodar. Né? É igual um vulcão, não é Deus que decide o dia que o vulcão sai, é enquanto aquele vulcão estiver em atividade, vai sair. A pessoa vai morar no pé do vulcão, morre quando o vulcão... Entenderam? Assim, eu decidi morar na beira da praia, já avisei. Quando tiver um metro a mais de mar, eu sou o primeiro a morrer. Todo mundo aqui, o primeiro a morrer. Quando o mar subir 1 metro, vai subir 1 metro. Não sei se vai pegar a nossa geração, mas vai subir 1 metro. Foi Deus que foi injusto comigo? Não, fui eu que escolhi morar na beira da praia. Eu vou morar na Chapada, então. Aí dá uma enchente lá e desce a cachoeira e morre afogado. É só uma questão de consistência, né, da perspectiva de Deus. Então não é Deus que está resolvendo isso. Tá? Mas esse tema é tenso, tá? Mexe até com o carnaval das pessoas. Você viu que a pessoa saiu indefesa ali. Eu fiquei muito intrigada quando eu li o livro sobre o mal e a sombra na perspectiva da psicologia analítica. Certo. E que ele fala, justamente tem essa discussão sobre ser o mal a ausência do bem. E nessa perspectiva do autor, que segue um pensamento de Jung, nós somos mal e bem. Nós somos essa integridade das duas faces dessas polaridades, duas faces das mesmas moedas. E que a única forma da gente dar uma prioridade, se eu posso dizer assim, nas minhas palavras, não na do autor, para o bem, é interagindo em sociedade. Bacana. Porque justamente é a sociedade que vai ajudar com que a gente entre em contato com esse aspecto, vou dizer, luminoso ou sombrio. Ou sombrio. É a sociedade que vai nos ajudar nesse convívio. Bacana. Isso aí é ciclo 6 e ciclo 7, tá? O que ela está falando é uma perspectiva que chama enantiodromia. O nome, sábado de carnaval é várias palavras, né? Chama enantiodromia, que é os opostos antagônicos precisam estar equilibrados para se resolver. Jung fala isso e a perspectiva é essa. Se a gente não conviver bem com os opostos, vai polarizar e vai dar problema. Né? Vai ficar polarizado num. Ou vai ser aquela pessoa, Alice no País das Maravilhas, todo mundo é bom, o mundo é bom, não consegue compreender que as pessoas podem fazer maldade, ou vai ser aquele demônio encarnado que sai fazendo maldade para todo mundo, porque está polarizado e não entendeu que dentro dele tem o bem e o mal. Tá? Fomos bem? Tranquilos? Para fechar, o mal como desconhecimento das leis de Deus, existia uma perspectiva então que, a partir da ideia de que eu não reconheço as leis de Deus, o amor universal, todas aquelas questões, eu vou para um lugar de mal, de não exercício do bem, independente da religião. E, por fim, o mal como inerente do próprio ser humano, que é esse aspecto sombrio que está dentro da gente, a gente precisa reconhecer. Né? Então, fico muito feliz quando eu pergunto quem é bem e mal, e levanto a mão, uma parte da turma já está consciente de que sim, nós somos isso. Nós precisamos ser isso. O equilíbrio se dá por esse olhar e entendimento do que a gente tem de sombrio e do que a gente tem de luminoso, mas esse é um tema para a gente discutir lá no ciclo 7, está perto, daqui 5 semestres, né? 6 semestres, 7 semestres, né? Tem que terminar esse. Vocês chegam, vai passar rapidinho, gente. Passa rapidinho, tá bom? Bom, a prece como mecanismo de ligação a Deus. E aqui a gente entra num tema bem interessante, porque a gente aprendeu a prece, a gente aprendeu a usar a prece, normalmente atrelado a alguma religião. Né? Ou seja, as religiões formais, às quais a gente participou, se adequou, foi colocado, entrou porque quis, nos ensinam
formas de prece, nos ensinam como fazer essa prece, né? Nos ensinam como orar, como rezar, como fazer a prece. E a prece, ela tem uma questão muito vibratória, muito física, de física mesmo, né? Física quântica, assim, energia. E, de uma certa forma, a gente vai para uma discussão, primeiro, já que a gente está falando desse diálogo sobre o que é Deus, como é Deus, quem é Deus, que Deus é esse, talvez, né? A gente começa a se perguntar, pedir e agradecer a quem? Né? Porque a prece, ela vem construída como modelo mental no nosso psiquismo, como um pedido ou um agradecimento. Né? Então, muita gente só pede, muita gente só agradece, muita gente pede e agradece. Porque é assim que a gente aprendeu. Peça a Deus, depois agradeça, ou agradeça pelo que você tem. E aí as preces vão levar você a serem concedidas, né? E, de uma certa forma, entendendo que essa questão de Deus passa por uma ideia construída ao longo dos anos, ao longo da vida, ao longo das encarnações, a pergunta que a gente precisa fazer é: eu vou pedir e agradecer a quem? Né? Porque nós já pedimos para o Deus do terremoto não tremer a terra, já pedimos para o Deus da chuva fazer chuva, já pedimos para o Deus da chuva parar quando deu enchente, né? Já pedimos para a Mãe Natureza entregar isso ou aquilo. Então, de alguma forma, no nosso psiquismo, já existe uma relação, uma lista de para quem a gente vai pedir, para quem a gente vai agradecer. Né? E muitas vezes, em algumas religiões pelas quais a gente passou, a gente, inclusive, colocou um representante ali para negociar nossos pedidos. Né? Então, a gente tem um mentor espiritual que vai fazer essa conexão para a gente. A gente tem um santo protetor, um anjo da guarda. Né? A gente tem o pastor, o reverendo, né? O preto velho, o líder espiritual, o guia espiritual da casa. Então, a gente vivencia e vivenciou isso em diversas religiões, de uma maneira que talvez, na ideia de que a colega falou, vós sois deuses, né? O Deus sou eu, ou seja, eu sou centelha divina, eu parti, né, como uma partícula divina, que talvez eu esteja repetindo o destinatário das minhas preces sem perceber. Né? E de que forma essas preces estão sendo construídas. Né? Essa sintonia com o divino que a prece se propõe, ou seja, eu vou entrar em sintonia com Deus, com esse sagrado, com esse divino, ela é externa ou interna? Eu estou tentando conectar com Deus como se Ele fosse uma antena universal lá fora, ou eu estou tentando, na prece, entrar na minha intimidade e encontrar esse Deus que tem no meu psiquismo, que tem em mim como espírito imortal, para que essa sintonia funcione? Será que... Quem assistiu aqui Pi? Pi, né? O filme? Né? Ele é muito bom, eu não sei, eu acho que ele tem no YouTube só agora, ele estava na Netflix uma época. Ele fala muito disso. Pi. Não, aquele lá é As Aventuras de Pi, né? Como é Pi? Carlos, aquele filme que tinha no ano passado é Pi, né? Não é? Eu estou falando errado? Do que o extraterrestre e tal, né? É Pi, né? Pronto. Então, assim, é bem legal porque fala um pouco disso. O filme mostra ele procurando Deus fora, né? Baseado nas ideias das religiões. Não? Como? Não, mas como que é o do ano passado, que ele tinha um medalhão extraterrestre que o cara roubou? Fugiu o nome agora. Daqui a pouco eu lembro, gente. Se não for esse, eu vou falar e a gente põe no grupo. Daqui a pouco eu lembro.
Eu estou misturando os filmes. Eu sou ótimo de filme. Eu assisto o filme e só descubro que eu já assisti no final. Aí eu falo para a Cassiele, já assisti? Ela, como? Você está assistindo inteiro? Eu só lembrei agora no final. Vou falar porque é bem interessante esse filme. E aí a gente vai para essa ideia de sintonia com o divino. Ela está fora da gente? A gente está procurando Deus fora o tempo todo? Eu estou rezando para um Deus que está onde? Eu estou fazendo uma prece para sintonizar com Deus que está onde? Porque se a gente for numa perspectiva humanista, se a gente pegar lá filosoficamente falando de Rousseau e tal, ele começou a falar, ei, peraí, gente, antropocentricamente, ou seja, colocando o ser humano no centro das coisas, talvez exista uma alma aí e Deus esteja dentro de você. Não está fora. Tá? Existe uma perspectiva da prece, que é a elevação do pensamento e padrão vibratório, ou seja, quando eu entro em prece, eu mudo o meu padrão vibratório. O que é o padrão vibratório? É a sintonia na qual a minha mente está vibrando, e eu conecto com pessoas encarnadas ou não, e aí vocês vão ver isso em mediunidade e médiums, de forma a estar numa sintonia melhor, numa vibração melhor, conectado com pessoas numa vibe melhor, numa energia melhor, numa vibração melhor. Então, a prece também se presta para isso. Tá? Quando a gente estudar a prece ali no ciclo 2, a gente vai ver bastante esses aspectos relativos à parte de física quântica mesmo, de energia, de vibração e sintonia. O aspecto energético da prece, que é essa ideia, eu emito uma vibração em prece, né? Quando a gente faz uma oração forte, quando a gente tem, né, um mantra, quando a gente tem uma repetição de algumas palavras que são já, né, fortes em termos vibratórios, elas levam a gente para esse lugar, colocam a gente numa sintonia, num aspecto energético positivo. Conexão com espíritos amigos e família espiritual, ou seja, quando eu entro em prece, eu também estou me predispondo a se conectar com espíritos amigos, né? Com a minha família espiritual, com esses espíritos afins, que podem estar em outras dimensões, que podem estar encarnados, que podem estar desencarnados, mas de uma certa forma a prece se presta a isso, a fazer essa conexão, entrar nesse estado alterado de consciência, e eu não estou falando ainda de mediunidade, eu estou falando numa prece, né? Então eu estou indo para esse lugar, né? Então eu vou para esse lugar a partir de uma concentração, de uma organização da minha onda cerebral aqui, do meu psiquismo, de como eu vou entrar nessa sintonia para poder entrar nesse estado de prece. E, por fim, influência no físico, psicológico e espiritual. Por quê? Porque o físico é consequência da nossa mente, do nosso psiquismo, né? À medida em que a gente está em prece, a gente equilibra isso, a gente deixa o psicológico, que é a forma como o nosso psiquismo interage com a matéria, com o corpo, com a vida, né? Através do personagem que a gente é, e o espiritual, que é nós como espíritos mesmo, fazendo sintonia mente a mente, buscando transmitir aqui para o personagem, né? Eu, espírito, transmitir aqui para esse personagem que eu sou, aquilo que vem do inconsciente, aquilo que vem de forma mais vibratória, mais espiritual mesmo, né? Mais subjetiva. Tá bom? Fomos bem? Tranquilinho esse tema? Para a gente fechar a aula de hoje, uma questão bem interessante, que é a fé e a compreensão de Deus, né? Pergunta do dia: quem aqui tem fé? Levanta a mão. Quem aqui não tem fé? Quem aqui não se manifestou e é um espírito desencarnado e minha mediunidade está descontrolada? Hoje eu estou vendo e estou achando que a pessoa está aqui. Ah, entendi, vocês. Tá bom, então. Tire a bolsa ali que está no colo do menino, ó. A sua. Gente, olha só. Fé, vamos definir uma coisa antes. Crença. Eu gosto de uma definição de crença, eu vou compartilhar com vocês, que talvez seja útil. O que é crença para vocês? O que vocês entendem por crença? Tá, tudo bem, crer em algo, mas o que é crer em algo? Não é assim, vamos pensar no que é. Acreditar, não é em quem eu vou crer, legal, é Deus, mas o que é? É acreditar. O que é acreditar?
um conjunto de condicionamentos que a gente aprende ou adota. O que mais? Eu coloquei o adota porque eu gostei dessa definição. Eu fiz um em parceria, né? Eu grifando seu texto. O que mais? Uma verdade, ó. Juntando isso daqui, ó, a gente está chegando onde eu queria chegar. Crença é uma verdade para a gente. Eu acredito, que é o que a Marlise falou, eu adotei um conjunto de ideias ou de condições que eu adotei e tratei como verdade. Então, aquilo que eu acredito passa a ser a minha verdade. Então, a gente pode usar como definição de crença uma verdade provisória. Por que provisória? Porque ela vem de um condicionamento. Senão, a gente estava no Deus do terremoto. Sacaram? Se a crença não fosse uma verdade provisória, nós estávamos rezando ao Deus que nos desse uma filha mulher, para que quando ela ainda estivesse virgem, eu entregasse para o Deus do terremoto, para ele não tremer a terra. Entenderam por que a crença é provisória? Então, a crença é uma verdade provisória até que a gente sinta ou saiba. E aí a gente ou muda a crença ou não precisa mais dela. E aí, a pergunta é, a gente crê em Deus? Quem aqui crê em Deus? Quem aqui sente Deus? Então, vou libertá-los de uma questão. Se vocês já sentem Deus, vocês não precisam mais crer nele. Porque sentir é mais do que acreditar. É sentir. Sacaram? É libertador isso, gente. É assim, eu já sinto Deus, eu não preciso mais acreditar nele. Não é um conjunto de coisas que eu vou adotar. Eu já sinto. E se eu já sinto, é meu. Então, eu não preciso mais acreditar. Eu sei, eu sinto. Entenderam a diferença? Show? Diga. Bom dia. Há muito tempo atrás, eu já participei, no caso do Orkut, não sei quem conhece ainda, né? E tinha um grupo que tinha essa abordagem para se discutir sobre Deus. É um grupo bem famoso na época, né? E nesse caso, ele tinha permissão também de que era permitido ateus nesse processo. Então, havia esse debate. Então, no caso, uma vez eu já debati com alguns mesmo sobre esse assunto, qual é a visão deles do ateísmo e os temas que eles eram abordados, de certa forma, sempre numa perspectiva construtiva. Porém, uma dessas respostas foi assim, o motivo pelo qual eles são ateus é porque eles não acreditam que não têm crenças, em oposição àqueles que justamente eram deístas, eram tal, ou seja, aqueles que tinham alguma crença. Eu até, na época, estudava psicologia e abordei esse tema para eles, que todos nós temos crenças, mesmo aqueles que dizem que são ateus, por não acreditarem que não têm crenças. Isso foi até um revelador para a época para eles. Mas eu gostaria de abordar essa oposição de crenças. Né? É importante, gente. É só assim, cuidar para a gente não sair do tema de Deus, mas eu introduzo essa ideia da crença, porque sim, nós temos várias crenças. Elas estruturam nossos protocolos psíquicos. Isso é tema lá do ciclo 7. Né? Ou seja, nós temos vários protocolos psíquicos que norteiam o nosso comportamento e nossas escolhas baseado em crenças. A discussão, e o que a gente vai falar muito aqui na ULI, vocês vão perceber, é que existem crenças que são limitantes porque elas são de livros de 2.000 anos atrás, de 600 anos atrás, de 200 anos atrás, e que a gente grudou ali, cristalizou e não contextualizou. E se eu não contextualizar, eu não posso aplicar, porque ela não serve, ela era para uma sociedade que pensava diferente. Né? Meu pai tinha uma teoria, se chegasse em casa de brinco, ele cortava a orelha. Eu posso fazer isso com meu filho hoje? Faz sentido eu falar para meu filho que se ele usar brinco, corta a orelha? Ele vai deixar de ser meu filho se usar brinco? Né? Então, assim, isso era normal para 40 anos atrás. Imagina um filho seu usando brinco. Né? Minha mãe não suportava tatuagem, porque ela é de uma geração que tatuagem estava ligada a coisas erradas. Minha irmã namorava os mais tatuados da cidade. Era uma crise lá em casa esse tema de tatuagem. Né?
Hoje está tudo bem, minha irmã tem tatuagem, morreu o cachorrinho lá das crianças, cada um tatuou a carinha do cachorro no braço, né? Então, mas ainda é tenso, isso são crenças limitantes. Por quê? Porque em um determinado momento a tatuagem esteve associada à violência, à droga, não sei o quê. E aí a pessoa fica com essa crença limitante e traz, né? Então, a gente precisa realmente entender. Todo mundo tem crença, sim, porque elas são verdades provisórias que nós adotamos para estruturar nossos protocolos psíquicos para interagir na vida. Tá? Esse é um tema bem legal. Lá no ciclo 7 a gente vai abordar bastante isso com vocês. Eu falo a gente, mas não sou eu, viu? Eu só estou repassando a lista de aulas aí na mente. Bom, gente, para a gente fechar, 12:20 que eu lhe entrego? A fé e a compreensão de Deus. Primeira questão, olha o que a gente tem aqui, ó, transcender a crença cega. Né? Gente, não dá para a gente pegar um Deus escrito numa cartilha e falar, esse é meu Deus. Já foi esse tempo. Isso era lá no Deus do terremoto. Se no seu Deus aí, na sua ideia de Deus, está um Deus assim, escrito na cartilha, bonitinho, que eu pego a Bíblia e bato na cabeça da mãe de santo porque ela é de outra religião, né? Como a gente já viu acontecer aqui em Salvador, tem alguma coisa errada. Nós estamos vivendo uma fé, uma crença cega, limitante e cega, não atualizada, não considerando aquilo que eu falei quando eu disse bom dia para vocês hoje, que é, cada um tem sua verdade, não existe uma verdade absoluta. Tá? 2, a fé para a compreensão de Deus precisa ser raciocinada, e isso para mim foi a coisa mais louca que eu tive, porque eu aprendi que fé não se raciocinava. É assim, você tem fé, não tem que raciocinar. Né? Mas na aula de catequese, eu sempre levantava a mão e falava, mas isso é assim? Não, isso é assim porque é assim, o padre falava. Eu falava, não. Né? Mas Jesus multiplicou os pães quando acabou e os peixes, não sei o quê. Ele não hipnotizou todo mundo e fez as pessoas acharem que não estavam com fome? Né? Menino, né, mãe, ele fica fazendo umas perguntas muito inadequadas para a aula de catequese. Né? Não era o menino que estava errado, era a catequese, ou seja, eu estava no lugar errado, na verdade, não era o errado. Né? Então, efetivamente, a gente aprendeu por diversas vezes, ao longo das nossas encarnações, que fé não se questiona. Essa frase reverbera aí na mente de várias pessoas. Vai questionar a fé? Menino de pouca fé, né? Não, gente, fé tem que ser raciocinada, tem que ser explicada, tem que ser aceita pelo meu psiquismo. Eu vou ter essa fé, eu vou ter essa condição a partir do momento que eu entender. Ah, ok, entendi, agora está tudo bem. Para depois eu ir para um segundo momento que é o sentir. E enquanto eu não sentir, eu vou ficar na crença, acreditando provisoriamente naquilo. Por que provisoriamente? Porque só o fato de eu colocar a palavra provisoriamente me permite ser flexível. Olha que legal. Se é provisório, eu aceito ouvir uma pessoa com opinião diferente da minha. Que eu posso continuar com a minha opinião, ou posso falar, não, faz sentido, vou mudar meu grupo, minha estrutura aqui, vou passar a pensar nesse sentido, ou com algum elemento daquilo que a pessoa trouxe para mim. Porque a vida em sociedade que vai me dar isso. Né? Raciocínio, emoção, discernimento e lógica na compreensão de Deus. Né? Eu preciso usar aquilo que é inerente ao humano, que é o uso da mente, o processamento, a conexão das coisas que são sistêmicas. Olhar para isso tudo e entender que faz sentido eu dizer que Deus criou a natureza, o Big Bang, porque eu ainda não sei explicar aquilo, mas não faz mais sentido eu falar que Deus me reprovou na segunda fase da USP. 80 passaram. Eu fiquei em 104, faltou 24, eu tinha que ter ganho de 25. Para eu ganhar de 25, eu tinha que ter estudado mais que esses 25. Não foi Deus que falou, daqui para baixo ninguém passa. Foi as vagas que tinham lá na sala de aula, eram 80 cadeiras. Ou seja, quem fizer a nota maior, fica. Quem fizer a menor, não fica. Deus não separou injustamente. Eram 60, 3 mil por vaga, devia ter uns 3 mil candidatos. Né?
Ele não separou injustamente 3.200 e poucos, ele passou só 80. Né? Aquilo ali era uma competição de quem estava mais preparado para aquela vaga. Então, isso é falar em raciocínio, discernimento e lógica. Né? Agora, sobre o negócio da minha mãe, já não sei, porque pode ter sido ela mesma ali, com aquela força de mãe, né? Mas aí é outra história. Busca de Deus no externo, faz sentido buscar o Deus no externo, gente? Alguém vai entregar o Deus para você nessas alturas do campeonato? Né? Será que a gente não tem que buscar uma sintonia ou algo dentro da gente que nos conecte a esse Deus, seja lá qual, como ou onde for que ele esteja? Se é que ele está fora em algum lugar, porque a princípio, a gente entendendo que a gente é centelha divina, a gente vai encontrar Deus olhando para dentro, no nosso psiquismo. Né? Pelo menos a centelha, não o todo, né? Daí vem o que a colega falou, talvez a vida em sociedade nos permita mais ainda, porque eu vou juntar centelha com centelha, com centelha, com centelha. Um monte de centelha faz uma fogueirinha, né? Tá? Só um pouquinho, deixa o microfone chegar que a gente já... E aí, só para, antes da colega falar, Deus de dentro para fora. E aí aquilo que eu falei, se vocês já sentem Deus, vocês não precisam mais da crença em Deus. Porque se ele está sendo sentido de dentro para fora verdadeiramente, não precisa mais acreditar, porque acreditar é uma verdade externa, provisória, que eu adoto como protocolo. Justamente nessa parte de sentir e acreditar Deus, ele fez muito sentido numa experiência que eu vivi em 2014, quando eu enfrentei 3 ladrões no ônibus. E eu estava em estado de prece quando entraram no ônibus e queriam tomar o celular e vieram me bater. No que vieram me bater, eu senti o ônibus completamente cheio de luz e disse, me respeita, moleque. E aí foi quando o ladrão perguntou, você vai me encarar? E eu, sentindo uma presença muito forte de seres de luz, eu, sem pensar, respondi, você pensa que eu estou sozinha? Eu não estou sozinha, não. E aí foi quando os ladrões correram do ônibus e disseram, corre que essa mulher está armada. E aí todo mundo fugiu. Não façam isso em casa, gente. Não. Ah. Quando eu cheguei em casa, foi que o esposo disse, olha, nossa filha podia estar órfã. Mas foi realmente um sentimento que eu nunca tinha vivenciado. Uma presença extremamente forte, de não estar sozinha, de não estar sozinha naquele instante. Sim, a gente fala que isso é um momento luminoso, né? Mas no lugar errado, hein, gente? Não indico, tá? Ladrão é ladrão, a gente entrega o celular e deixa ele embora. Agradece por ele ter ido. Sigam a dica, não façam isso. É uma vez na vida, só não dá certo sempre. Bom, e aí, gente, a gente... Vai. Jogue duro. Rapidamente duro. Uma vez, eu tenho várias amigas de religiões diferentes, até porque eu sou a única espírita da minha família. E a gente começou o debate sobre o que é fé. E uma amiga virou e fez assim, fé é você pisar e Deus colocar o chão. Certo. Mas, passando pela fé raciocinada, agora eu estou fugindo totalmente dessa linha. Porque faz sentido, talvez. Será que todo lugar que você pisava, Deus vai colocar o chão, né? Arrasou esse Deus. Deus construtor. Ó, mais um Deus aí para nossa lista de deuses. Olha o que Adenauer fala. A fé em Deus significa a compreensão lógica e sentida de sua existência. Né? Então, quando a gente vem para a perspectiva de compreender logicamente e sentir a sua existência, aí a gente está numa fé em Deus raciocinada e compatível com o espiritismo atual, moderno, né, atualizado, e que tem, sim, um monte de coisa boa na Bíblia, no Pentateuco, em tudo quanto é livro do passado, desde que a gente contextualize. Não podemos perder de vista esse tema.
Bom, para a gente fechar, vocês vão me conhecer mais ainda em outras aulas. Espero que eu não tenha bugado muito a mente de vocês, mas eu costumo fazer isso, porque eu acho que faz parte do que a gente está fazendo aqui. Eu sempre gosto de deixar umas crises, né? E uma aula de Deus, assim, em pleno carnaval, merece uma listinha de crises, né? Para a gente refletir. Que é, o que a gente está levando aqui de desconstrução hoje para casa? Vamos lá. Então, vou perguntar aqui, aquela primeira pergunta de Deus, né? Que a gente fez, né? Todo mundo veio com Deus? Vai voltar com Deus? Mais ainda? E bagunçou alguma coisa aí? O que vocês levam da aula de hoje? Vamos falar uns insights, só para a gente levar, assim, alguns insights de revisão do que a gente tem de ideia de Deus. Isso, a diferença entre acreditar... Vou por crer, tá? Só para a gente usar a crença. A diferença entre a crença de Deus, crença em Deus, né, e o sentir Deus. Isso é bem importante. O que mais? Deus que não... Isso, Deus e o inexplicável. Isso é bem legal, hein? Dá um livro. Deus e o inexplicável. Né? Ou seja, como eu explico aquilo que não se explica a partir de Deus. Isso deu uma capa de livro. Estou vendo a capa do livro aqui. O que mais? Olha aí, já viu? Já veio com capa de livro. Rapaz, ela merece um microfone ali, hein? Fala aí de novo. Não, você vai ter que falar de novo. A gente tá, eu não dei conta. O povo do YouTube não vai escutar você. Deus só conhece Deus em sua figura simples e hieroglífica, pois ele não tem forma. Isso daí já é o prefácio do livro, gente. Estamos indo bem. Eu nem consigo falar essa palavra. Hieroglífica. Minha língua é presa. Eu estudei um mês para falar enantiodrômica. Agora eu tenho que estudar mais um mês para falar hieroglífica. Deus é construção e desconstrução. Gente, isso é muito legal, porque isso é hindu, né? Deus é construção e desconstrução. Ou seja, não existe construção sem desconstrução. Boa fala da aula também. Porque a gente desconstruiu um monte de coisa aqui, não desconstruiu? E está todo mundo voltando com Deus. Você viu? Não perde quando desconstrói, só atualiza. Né? A grande sacada de falar de Deus, e talvez seja até uma melhoria minha de falar de Deus, que eu dei umas aulas de Deus aqui que bagunçou a mente do povo, quase que eu perco o emprego. Né? E aí hoje eu vejo que a minha aula está um pouco menos conturbada, porque não é sobre só desconstruir, é sobre atualizar. Né? Então, hoje eu venho para essa aula sempre com a proposta de vamos atualizar a nossa ideia de Deus, vamos repensar se não tem alguma coisa que está lá no Manual da Boa Moça ainda, né? Em 68, em 30 a.C., em 1300, em 600, lá no Peru, com o Deus do terremoto. Então, essa é a proposta da aula. Tá? Então, espero que eu tenha conseguido levar para vocês essa reflexão de forma leve e tal, porque afinal é sábado de carnaval, né? E a gente merece um pouquinho de leveza nesse dia também, já que a gente escolheu estar aqui. E, de alguma forma, que essa reflexão reverbere para vocês, porque ela é importante quando a gente se propõe a estudar as questões da nossa religiosidade, as questões da nossa espiritualidade, de como a gente enxerga o divino, de como a gente convive com as questões de vida, de morte, de onde eu vim, para onde eu vou, de mediunidade, né? Tudo isso a gente vai ter aqui na ULI, e essa base, e essa disponibilidade de discutir e rediscutir a ideia de Deus faz parte desse começo e ela é bem importante. Obrigado aí por estarem dispostos a essa atualização, né? A esse bate-papo aí sobre atualizar a ideia de Deus, tá bom? Para vocês, obrigado, estou entregando a chave redondinha, ó.